Bom dia, irmãos, graça e paz. Irmãos, eu vim preparado para ministrar algo e naquele cantinho ali começou a queimar uma coisa no meu coração. Eu não sei ao certo o que eu tenho que dizer, se é o que eu tinha preparado ou se é que veio ao meu coração ali. Vamos fechar os olhos? Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nós realmente cremos que estamos aqui para discernir os teus movimentos, percebermos aquilo que no céu já está liberado para nós e literalmente desfrutarmos, implantarmos aqui na terra. Espírito Santo, que a tua palavra corra velozmente, impactando todos que estão aqui. Queremos ser impactados pela tua glória, mais uma vez, no nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em João 18. Eu vou optar por aquilo que eu não tinha preparado. João 18. A última vez que eu estive aqui de manhã com vocês, eu ministrei essa palavra e faltou algo para eu dizer, mas ao mesmo tempo não faltou porque eu acho que é para agora. Tinha pensado em falar em Davi e falar sobre a realeza de Davi, contar alguns testemunhos, algumas coisas da minha vida, mas eu vou aqui em João 18 porque meu pai disse algo e eu acho que não foi por acaso. Sabe, meus irmãos, a gente como filhos de Deus, como reis do céu aqui nessa terra, nós precisamos aprender a ouvir o Pai. O Pai, Ele fala com a gente o tempo todo. De verdade, Ele fala com a gente o tempo todo. O Pai fala conosco através da sua palavra e Ele fala diretamente no nosso coração. Nós precisamos crer que temos a mente de Cristo, que Ele fala conosco. Eu sou um homem que quer andar por essa terra o tempo todo sensível àquilo que Ele fala. E eu tenho aprendido que tudo que Ele fala é tão perfeito, é tão maravilhoso e sempre coerente à palavra que eu já tenho aprendido e me dedicado há tanto tempo. Você estuda a palavra não para, através da letra morta, querer provar algo às pessoas ou mostrar o quanto você sabe o que é certo e o que é errado. Você lê a palavra principalmente para discernir o coração de um Pai grande, que é maior inclusive do que o seu próprio livro. Isso não significa que Ele vai ser incoerente ao que está escrito, mas isso significa que a partir da palavra, que é Jesus, a nossa base, nós vamos por caminhos e por lugares muito altos e muito incríveis, e o Deus dessa palavra, Ele se torna real e vivo no nosso dia a dia, a todo momento e a todo instante. Aqui nessa comunidade, você vai ouvir a respeito de filhos que amam a palavra e não pensam em construir nada fora dessa base, mas filhos que a partir dessa base, com muito temor e respeito à palavra, sabem que são filhos amados e podem sonhar, e podem ir, e podem ter um relacionamento muito pessoal e íntimo com o Espírito Santo o tempo todo. Amém? Guarda isso que eu te falei. Se você é alguém muito bom nas escrituras e conhece muito bem, glória a Deus por você. Lembre que você vai agora depender do seu irmão para aprender a fluir com esse Deus que vai além da letra no dia a dia. E se você é um cara muito bom em ter impressões e sentir o Espírito e saber que Deus fala com você no seu coração, não se esqueça, você precisa de um irmão que te ajude na base a não ir por caminhos que não estejam coerentes à palavra, porque aí é voo para a morte, ok? Então me veio isso ao coração, vamos à palavra. João 18 diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron. Vamos ler aqui melhor? Onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos.
Versículo 2. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Versículo 3. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ele sabia que deveria morrer por obediência ao Pai, e ao obedecer o Pai e se importar com a vontade do Pai, todos nós seríamos beneficiados. Adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Da última vez que eu estive aqui, eu falei a respeito do poder que há em nós, pelo Espírito Santo, entendermos quem nós somos. E o poder do eu sou, ou sou eu, dessa convicção que é Cristo em nós, a convicção de que somos filhos amados e reis para estabelecer um reino celestial aqui na terra, é poder. E quando o inimigo vem até nós, e essa convicção se manifesta, sou eu, como no caso de Cristo, que habita em nós, o inimigo não suporta. Podem vir o desafio que for, a dificuldade que for, o ataque que for, em Cristo, pelo Espírito, no coração do Pai, nós temos acesso à nossa real identidade. E esse sou eu faz cair por terra todo principado e potestade, todo espírito maligno de ofensa, de vitimismo e de amargura. Sou eu. Frente a injustiças, sou eu em Cristo. Frente a proposta de maledicência, frente às tentações, em Cristo, sou eu, Ele é em mim, eu sou nele, nós somos, e o inimigo não pode me derrubar. Amém? Continuando. Tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Aqui é um filho maduro, sabendo que, embora Pedro, João, Tiago, os seus discípulos haveriam de mudar o mundo, eles ainda não estavam prontos para sofrer o que ele iria sofrer naquele momento. Ele fala: eles não estão prontos, olha a maturidade, então me leve, mas os deixe, porque vai chegar o momento deles também, como reis e heróis, morrerem pelo reino. Mas não é agora. Amém? Então, na vida da igreja a gente tem que ter paciência, porque alguns já estão em ponto de morte e outros ainda não, né? Então os maduros morrem para que os mais novos que querem viver um dia entendam que o ápice da vida é morrer por outros. Versículo 9. Para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu para o aqui? Eu não sei se ficou claro, como talvez possa ficar hoje aqui, e creio que o Espírito quer insistir nisso, até que no nosso coração seja realmente discernido essa questão da nossa realeza, que não pode mais se permitir ao vitimismo. Mas quando Jesus fala assim, para Pedro: Pedro, guarda essa espada. Que loucura é essa de você cortar a orelha de Malco? Guarda a sua espada porque você acha que eu vou perder a oportunidade de beber o cálice que meu Pai me preparou? Em outras palavras, Pedro, você acha que eu vou perder a oportunidade de gloriosamente e pelo reino morrer? Quantos jovens querem morrer hoje? Quantos líderes de célula querem morrer? Quantos de nós ainda estamos vendo na liderança a possibilidade de uma autopromoção pessoal? Quantos de nós queremos beber o cálice, não com sofrência, mas com
glória, a dor e a morte, porque vislumbrou um reino muito maior, eterno, incrível, e gerações que vêm a partir do nosso sacrifício. Então aqui a gente vê um Jesus que, após ter estado no Getsemane falando: Senhor, se possível, passe esse cálice de mim. E eu disse na última vez que preguei sobre isso, que Jesus, ele também era assolado pela morte. Muitas vezes nós temos medo, muitas vezes a gente não quer sentir aquela dor. E não é pecado, ok? Não é pecado a gente sentir dor, não é pecado às vezes a gente dar uma balançada. A diferença de Jesus é que ele sabia a quem recorrer. Ele não ia pegar dos seus traumas, do seu medo, e virar para os seus irmãos, e virar para o discípulo e falar: agora eu vou morrer por vocês, vocês estão felizes? Porque ele sabia onde lidar com a dor. Ele sabia onde lidar com aquilo que ele tinha que fazer e ainda não estava entendendo. Muitos de nós muitas vezes reagimos e vamos contra as pessoas, movidos por vitimismo, como se as nossas vidas de alguma forma estivessem nas mãos dessas pessoas. E quando você amadurece em Cristo, você entende que a sua vida não está na mão de ninguém. E é por isso que você pode amar e dar a vida por esses. Afinal de contas, está tudo cooperando para o seu bem. Às vezes a gente não consegue enxergar, talvez como Jesus, como homem, não conseguia no momento. Mas ele vai ao lugar secreto, ele conecta com o Pai, e nele se alinha todo o propósito da grandeza pelo qual ele vai fazer o que fazer, a morte. E aí de repente, não há mais ofensa, não há mais vitimismo, não que houvesse, mas não há vitimismo. E ele diz para Pedro: Pedro, você acha que eu vou perder a oportunidade de morrer por você, Pedro? Vocês estão entendendo o tamanho da grandeza disso, da realeza? E a gente fica às vezes pensando: pô, isso está muito distante, isso é para Jesus. A gente tem que logo decidir o que a gente quer da vida. Se realmente nós cremos na palavra, a palavra que diz que tal como Ele é, somos nós neste mundo, nós não podemos nos conformar com nada menos que isso. Você não está aqui neste lugar, você não vem de domingo, você não acorda cedo para perder tempo. Você precisa vir sempre na perspectiva de realmente se munir de tudo aquilo que já é seu, nessa condição, alinhar com a sua realidade celestial em Cristo, para ser nessa terra como Jesus é. Alguém que não se vitimiza, mas vive como um herói, a partir de um relacionamento profundo com um Pai grande e super-herói. Amém? E não adianta você querer boicotar isso no seu coração, porque todos nós nascemos de um Pai grande e por isso temos sede de grandeza. O problema é que o inimigo vem nos enganando quanto ao que vai dar grandeza para nós. Não é dinheiro que vai dar grandeza para nós, como o pai estava falando. Não é fama, não é nada disso. Grandeza está no relacionamento com o Pai, o vislumbre do seu propósito para essa terra, e uma vida disposta a morrer, para que os objetivos celestiais para essa terra sejam estabelecidos. Amém? Mas agora deixa eu falar para você o porquê de eu estar ministrando isso de novo. O ponto-chave que eu creio que o Espírito Santo tem para nós nessa manhã. Você está preparado? O Senhor vai te balançar na cadeira aí. Não estou mexendo com a sua emoção, é uma convicção que eu tenho. Estava com a palavra pronta naquele canto, meu pai pediu para eu subir. Eu gosto de contar como Deus fala comigo e como Ele me move, para talvez te inspirar a crer que o Pai fala o tempo todo. Eu estava ali no canto, meu pai falou: sobe, eu subi. E do nada, não estava combinado, ele começou a falar desse lance de eu ter ido para Mogi e tal, e falou sobre o tal do assunto de eu querer ser jogador de futebol, né? E a oportunidade que estava bem à porta e eu não quis. E quando eu ministrei isso da última vez, Vaguinho, eu tinha algo para dizer a respeito disso, jogador de futebol. E eu não disse. Eu disse para alguns na escola de Reis, mas eu vou falar para todos aqui agora. Algo que realmente me impactou muito da última vez que eu li isso.
Para tanto, eu vou contar uma breve história de algo que aconteceu recentemente comigo e com a minha família. Neste verão, a gente foi para a praia e a gente gosta muito de jogar bola. Nossa, não me diga. E nós, a vida inteira, praticamente, nessa praia que nós frequentamos nas férias, nós montamos traves, nós éramos conhecidos como a família do futebol na praia que nós frequentamos. E aí, o futebol foi meio que morrendo, saindo de moda, e começamos a jogar futevôlei, e nesse ano em específico, o futebol voltou e voltou com força. Tem um cara na praia que a gente vai, que ele é empresário de alguns grandes jogadores. E a gente conheceu esse rapaz e ele é mais viciado em bola que a gente, né? Não que ser viciado em alguma coisa seja bonito, enfim. Mas o cara, ele é apaixonado por futebol e ele monta a trave, ele faz a linha do campo. É um cara excepcional. O nome dele é César, empresário de futebol. E ele arma o futebol e manda mensagem no WhatsApp, muito mais aplicado que a gente, né, pai? E ele leva lá para o apartamento dele na praia alguns meninos que ele empresaria. Meninos que são jogadores de futebol profissional, ou quase isso. Deixa eu explicar, olha onde eu vou chegar com você aqui em João 18. Agora eu estou naquela parte, não sei se vocês lembram, se você não estava na última ministração, abre um parênteses. Vocês lembram quando eu falei que Pedro cortou a orelha de Malco, e Malco era tudo o que um judeu queria ser naquela época? Vocês lembram disso? Vocês lembram que eu disse que ser servo do sacerdote, ou soldado do sacerdote, como Malco era como ser um jogador de futebol? O cara alcançou o que todo mundo quer alcançar, sabe? E Pedro, na primeira oportunidade que ele tem, em nome da graça, isso aí é desprezível, isso é mundano, e você não conhece Jesus como eu conheço, você está na lei, você está no pecado, e cortou a orelha de Malco. Vocês lembram disso? No fundo, Pedro tinha inveja de Malco. E ele tinha inveja de Malco porque ele não sabia quem ele era ainda. Caio, o que isso tem a ver com a história? Eu vou contar, calma, agora você vai entender. Aí nesse ano teve um dia lá que eu nem queria muito jogar, sabe? Algumas dores no joelho e tal, graças a Deus eu estou bem agora. Estou cuidando de mim, porque isso é a minha realeza, isso é excelência. E aí nós chegamos lá, não estava nem tão afim de jogar. Mas de repente chegou esse empresário e chegaram vários meninos que estão espalhados pelo Brasil aí jogando futebol. E sabe, quando eu vi aqueles garotos, cara, eu falei, caramba, mano, eu quero ganhar deles. Vocês já estão vendo onde eu vou chegar, não estão? E aí eu falei, eu quero ganhar desses caras. E aí tinha um menino lá que está na base do Corinthians, tem 17 anos, em plena forma física, E tinha um outro menino que está no Boa Vista de Portugal. E tinha um outro menino muito talentoso que está no Atlético Paranaense. E meu time era eu, meu irmão, meu outro irmão, meu pai e mais alguns lá, que o empresário deixou sobrar pra gente. Falei, velho, nós vamos ganhar. Irmãos, naquele dia a gente jogou demais. Muito. Jogamos muito e ganhamos, né? Em um dos momentos lá, um dos meninos até perdeu um pouco a linha e quis brigar, o jogo estava bem pegado e nós ganhamos. Tá aí, tudo bem. A questão é, Luiz, que o Pai fala comigo através da sua palavra, mas também fala aqui dentro. E às vezes, embora vocês não percebam, e ninguém perceba, nem a minha esposa perceba, aqui no meu coração, eu sei quando o Espírito fala assim, você está me ferindo. E ele não fala isso no vitimismo, ele fala assim, você está me ferindo, e ao me ferir, você está se ferindo. Você está esquecendo de quem você é. Você está esquecendo da sua realeza. E aí eu lembro que eu contei, é até engraçado que agora estou contando para todo mundo na igreja, né? Mas a fonte, o meu coração está diferente nesse momento do que estava. Eu lembro que a gente voltou conversando naquela areia de praia, e a gente olhava um para o outro, né? Eu não sei se foi um sentimento do meu pai é muito mais santo que eu, mas eu confesso que eu estava meio que desandrado da minha realeza, e eu falava assim, nossa, cara, se esses caras vão ser profissionais, mano, o que eu seria? Vocês estão entendendo? Tá vendo Pedro em mim já? Tá vendo Malco lá nos meninos da base? E aí eu falei isso uma vez,
E fomos comentando os nossos gols, os nossos lances. E foi, nossa, que performance. E pô, cara, eu tô com 33 anos, vou fazer 34 daqui 2 semanas. Pô, com 34 anos, os caras não me paravam. Parece que eu tô me gabando de novo, mas de novo, a questão é o coração, eu não tô. Eu sei onde eu tô. Lá eu tava, aqui não. Eu tava ali e tal, e compartilhei com o pessoal, e ficamos falando, e alimentando ali as orfandades um do outro. Aí depois, eu lembro que amigos que não estavam naquele dia chegaram na praia, a gente contou pra eles também como foi. Aí cruzamos com mais um da bola, mano, você não sabe. Eu sei que na terceira ou na quarta vez, eu comecei a sentir um negócio esquisito no meu coração. E aí, eu fui pro lugar secreto. E lá com o meu pai, na minha intimidade, a sós com ele, do nosso jeito. Ele perguntou para mim assim: você tem certeza que você está no melhor lugar do mundo, fazendo a melhor coisa da sua vida? Deu para entender? Você tem certeza que você não queria estar lá? Você tem certeza que você está vivendo a vida da igreja como um rei? Ou você ainda está vivendo a vida da igreja porque você não conseguiu algo melhor? Você não nasceu para ser um sobrevivente. E talvez você um dia tenha chego nessa congregação, neste lugar, como um sobrevivente. Você tinha uma vida lá, na sua casa, no seu trabalho, no mundo. Você tomou uma paulada, você tomou um baque. Todos nós um dia chegamos aqui assim. Você tomou uma pancada, você viu que você não tinha escapatória, você estava prestes a morrer, Luiz. Em drogas, em bebida, preso a dívidas, adultério, fornicação, e estava te fazendo mal, doente talvez, desesperado emocionalmente, e chegou aonde? Na igreja. E o Pai te abraçou e te recebeu. Eu vou falar muito sobre isso na Escola de Reis esse ano. E você chegou aqui como um fugitivo. Não me vem falar que você chegou aqui porque você viu a grandeza do reino e como Jesus era incrível e como a vida com o Pai era a melhor coisa. Você chegou aqui como um fugitivo. E você chegou aqui como um sobrevivente. Mas deixa eu te contar. Tudo aquilo que o diabo fez com você lá fora, e como ele te machucou, já fazia parte do processo para você chegar aos braços do Pai, que te socorre e que limpa as feridas que você sofreu lá no mundo, ok? Mas isso é só o início. A salvação do mundo lá de fora, esse lugar onde você vai sobreviver, é na verdade só o primeiro passo para aquilo que há de muito maior e que a vida com Cristo deve te revelar e me revelar. Nós não nascemos para sobreviver, nós nascemos para reinar. Nós nascemos para reinar. Mas a sua mentalidade, a sua falta de percepção da grandeza disso aqui, a falta de percepção sobre a grandeza de estar no encontro às 7, de ouvir a palavra como você está ouvindo, nos faz ainda, depois que as feridas já sararam do mundo, depois que a gente está um pouquinho melhor, um pouquinho mais ajustado, se a gente não se alimenta dessa vida com o Espírito e dia após dia da grandeza que é o reino de Deus, de você implantar no coração dos jovens a palavra, os princípios, os valores do céu. Se a gente não experimenta isso, a gente começa de certa forma a viver dentro da igreja como se na verdade eu gostaria algo mais especial do lado de fora. Sabe, tipo assim, eu cheguei aqui endividado, Jesus me sarou, mas se eu tivesse uma outra oportunidade para ser milionário, eu meti o pé daqui. Eu sei que não é uma palavra assim muito gostosinha de ouvir e nem muito padrão, mas
pela graça, o Espírito Santo, nesta manhã, quer reavivar no nosso coração o tamanho daquilo no qual nós estamos inseridos. Amém? E eu fiquei naquele lugar secreto e eu comecei a perceber como em mim ainda há inveja ou falta de convicção, que é a mesma coisa nesse sentido, de que a vida com Cristo é a melhor vida para se viver no mundo. Na verdade, a vida com Cristo é a única vida de verdade, porque tem profundidade, sentido, nobreza e principalmente eternidade. Imagina que Pedro estava andando com Jesus há tanto tempo, vendo ele realizando milagres, vendo Jesus cuidar das pessoas. Talvez você aqui na comunidade, depois de tantos anos, já viu milagres acontecendo, já foi cuidado, já cuidou de pessoas, mas ainda não sabe que a vida com Jesus é a melhor vida que se pode ter. E lá no fundo, a gente ainda queria ter a vida do Neymar. Eu não estou falando que ser jogador de futebol, meu querido, é coisa do diabo e não é tão bom como ser um cristão que vem aqui e tal. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que viver com Jesus significa que dia após dia você será renovado na sua convicção de que seu pai nunca falhou e que está tudo cooperando para o seu bem. E o diabo fica o tempo todo te assolando com mentiras de que poderia ser isso, mas você poderia ter aquilo. Cara, você poderia ter uma mulher melhor que essa. Será que você escolheu certo? Com certeza, uma vida onde os seus filhos não estariam seria muito melhor para você. Sem esses problemas que você tem com seu filho que quer viver loucamente por aí. Imagina, se teu filho fosse outro, você seria muito mais feliz. Sabe quem fala isso para você? O inimigo. Porque por trás disso, há na sua raiz o mesmo pecado que fez Adão e Eva caírem e nós estarmos lutando com o que estamos lutando até hoje. O vitimismo. O vitimismo. No fundo, lá no fundo, a gente fala do erro de fulano, ciclano, do filho, do marido, da esposa, do líder, mas no fundo, a gente ainda está lá no Jardim do Éden falando assim: eu acho que esse Deus realmente está me escondendo alguma coisa. Eu acho que esse Deus realmente falou que me deu o melhor, mas sei lá, eu acho que o melhor está com Ele. E eu vou ter que fazer por onde para conseguir isso aí que Ele está escondendo de mim. Falei na Escola de Reis essa semana. Você entende que em Cristo você não pode ser passado para trás por ninguém? Você entende isso? A gente reage e vive nessa terra como se alguém pudesse nos passar para trás. Mas a verdade é que em Cristo, até quando alguém quer me passar para trás, frente a realmente as injustiças e ofensas, que nós temos a grande oportunidade de brilhar uma luz e de impactar essa terra e oferecer a Deus uma adoração em que num momento de bonança e de reconhecimento das pessoas, de gratidão, nós não conseguiríamos oferecer. Jesus sabia que o momento da sua morte era o ápice da sua adoração ao Pai. O ápice, Rafa, da adoração de Jesus ao Pai. Ele sempre adorou o Pai, mas ele sabia que ele não ia perder a grande oportunidade de morrer, porque seria o auge, o estouro da adoração do Pai, do exemplo a ser dado para os filhos aqui na terra. Agora, por que a gente não enxerga isso? De novo, mentalidade de escravo. Por que a gente não percebe como rei que tudo que a gente faz, sendo visto pelas pessoas ou visto pelo mundo espiritual que toca as pessoas, a gente não percebe que a morte é uma grande oportunidade para a próxima geração. Olha como o rei pensa: a próxima geração aprender grandeza, nobreza, valor, princípio, enfim, ser como Jesus foi
e é, e para sempre será. Na terra ou no céu. Certo? Feche os olhos um instante, por favor. Sabe, o Espírito Santo está aqui. Desde o momento em que você começou a me ouvir, e não me ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo fluindo através de mim. A honra no seu coração já é todo o ambiente preparado para o Senhor mudar neste momento, mais uma vez, a sua história e o rumo da sua vida. A honra está aí. Então está tudo pronto. É o momento de você só receber. É o momento de você experimentar a manifestação do que é verdade no céu agora, nessa terra, no seu coração. O Espírito Santo agora, não como um acusador, não como um acusador, o Espírito Santo agora vai te mostrar áreas em que você ainda vive como um sobrevivente. Ele vai te mostrar coisas que você gostaria de ter, ou pessoas quem você gostaria de ser, ou um marido, ou uma esposa, ou um filho que gostaria de ter. O que manifesta que você ainda não sabe que o teu pai nunca falhou e que a vida que ele tem para você é a melhor vida que você poderia ter um dia. Eu não estou falando que não vão ter desafios, eu não estou falando que não tem coisas que não devem mudar. Eu estou falando que em Cristo, se você não acessar a satisfação num Deus que te amou, te salvou e que faz tudo cooperar para o seu bem, possivelmente essas coisas vão continuar da forma como estão. Talvez a chave que falta para aquilo que está errado mudar na sua família, na sua casa, tem a ver com você saber que já é totalmente abençoado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, pelo nosso Pai, que é Pai do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Você tem convicção de que estar aqui e fazer o que você está fazendo é a melhor vida que você poderia ter? Você tem tido noção do que representa você estar num sábado, jovem, numa célula? Ou você ainda só vai para a célula porque você tem medo de cair no pecado no mundo? A célula é um lugar onde você foge simplesmente, não que seja de tudo ruim, mas ou você ainda não entendeu a grandeza do que você está fazendo aqui em Cristo com os irmãos, juntamente com o seu Pai. Talvez havia uma imagem, uma lembrança na sua cabeça, uma situação com que você ainda está ofendido ou amargurado, que na verdade só revela que você está decepcionado com Deus e com a vida que você tem vivido. Se o Espírito Santo te mostrar isso, você vai entender. Ele não vai mostrar isso para você se sentir culpado ou mal ao ponto de eu não valho nada. Quando ele fala em amor. Ele não acusa, mas ele mostra caminhos, rotas pelas quais você deve continuar e seguir, rotas de vida. Amém? Não abra os olhos ainda não. Não abra os olhos ainda não. O Espírito Santo habita em você, ele está falando com você. E agora a melhor parte, depois dele ter mostrado imagens a respeito dessa sua ainda insatisfação ou desejo de viver algo que está lá fora, que você perdeu, que você não conquistou. Depois de ter mostrado isso, agora ele vai te mostrar, pelo seu poder, a grandeza do seu irmãozinho de célula, a grandeza da sua esposa. Agora é hora de você ver o ouro por trás de toda a lama do seu marido. Agora é hora de você enxergar o seu filho a partir de Deus e não a partir do erro dele.
agora é hora de você lembrar que está tudo cooperando para o seu bem. E essa convicção está inundando o seu coração. Essa é a sua verdade. Você não nasceu para se conformar com o nível da sobrevivência e da fuga. Você é um rei que viu a grandeza do Pai e do seu reino, e agora está disposto até a morrer. Morrer para a sua reputação, morrer para a sua condenação, morrer para a sua culpa, morrer nessa terra para que outros vivam e continuem transmitindo o legado de que há um Pai que nos ama, que nos abraça e que realmente conta conosco. No nome de Jesus. Amém. Você que teve essa percepção no Pai, você que realmente ouviu o Espírito Santo e crê que sua vida daqui para frente será diferente, aplauda ao Senhor. Aplauda. Com força, não como sobrevivente, mas como rei. Aleluia. Agora deixa eu ler um versículo que eu preparei na pregação antiga. Apocalipse 1. Eu vou fechar aqui. Apocalipse 1, versículo 5. Apocalipse 1, versículo 5. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, João está falando que ele vem às 7 igrejas, da parte, enfim, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Uau! E o príncipe dos reis da terra. Quem é o rei? O rei é o Putin. O rei é o Biden. O rei é o Bolsonaro. O rei é o Lula. Não. Vamos lá. O primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Volta no versículo anterior, por favor. Olha só, tá vendo aqui, ó? Isso aqui se chama acento grave. Não é aquele, é aquele, a ele. De novo, aquele que nos ama, Jesus, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, ó, a ele. Próximo versículo. Ainda é um apóstolo isso aqui. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre e amém. O que você aprende com esse versículo? Deixa eu falar o que eu aprendi essa semana. Mais uma vez, o Pai me lembrou que nós estamos aqui nessa terra para, como reis, adorarmos Jesus em espírito e em verdade. Caio, o que significa adorar Jesus em espírito e em verdade? Significa, dentre tantas coisas, que Jesus não quer ser adorado por alguém que vive uma mentira a seu próprio respeito. A adoração que Jesus recebe nesses dias de nós é a adoração que tem na sua fonte a filhos convictos da verdade, em espírito e em verdade. O que são em espírito e o que são em verdade. O que nós somos em espírito e o que nós somos em verdade? Reis. Nós não estamos em tempo de adorarmos como escravos. Nós não estamos em tempo de adorarmos como servos. Nós não estamos em tempo de adorarmos como estranhos. Não que nós não servimos, ok? Vamos servir sempre, mas eu estou usando o termo servo no sentido de escravo, do cara que não faz parte, que não é amigo, que não tem intimidade.
Nós adoramos em espírito e em verdade. Nós adoramos Jesus segundo a verdade. No espírito, não na alma nem no corpo, no espírito daquilo que nós somos, por conta de um sacrifício perfeito. Amém? O que isso tem a ver com aquilo que eu estava falando antes? Isso significa que a nossa vida, que o nosso amor pelas pessoas, que a nossa perseverança na cela, no insistir do casamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, deve ser uma adoração que sobe a Jesus. Eu falei isso aqui no Trilhas, o nosso evangelizar, o nosso servir, o levar um bolo, um insistir, um perdoar, tem a ver com a adoração a Jesus, que nos ensinou que adorar o Pai significa, com o vislumbre da grandeza de quem nós somos nele, morrermos por alguém e estarmos dispostos a qualquer coisa pelo reino. Amém? E deixa eu falar, não tem vida melhor do que essa. Não tem vida melhor do que essa. Eu sei que alguns ainda têm um processo para percorrer até entenderem que não tem vida melhor que essa, mas eu estou aqui, crendo que é um novo tempo onde muitos filhos maduros estão sendo dados à luz. O filho varão está nascendo dentro da gente aqui, ó. E essa mentalidade de que, vou lá no culto, célula, vou ter que perdoar, não consigo perdoar. Esse negócio vai começar a morrer, porque na fonte, nós vamos, na intimidade com o Pai, entender a grandeza daquilo que nós estamos vivendo e fazendo. São propósitos eternos, que mudam história, que mudam geração, que não tem bomba que muda. Aquilo que o Pai colocou em nós, e nós estamos estabelecendo, não há homem mau, não há ataque, não há diabo que vence e prevaleça. Então continuemos, com muita paixão e com muita força, e pelo poder do Espírito Santo, resistindo às mentiras do inimigo contra vitimismo, medo, rancor, amargura, ofensa. Amém? E comparação, e competição, e inveja. Porque você é especial. Porque o Pai te chamou para algo incrível. Ele conta com você. E o amor dele é tão intenso que além de te perdoar e te abraçar, ele te empodera para realizar coisas grandes. Porque tal como Jesus é, somos nós neste mundo. Amém? Vamos ficar de pé. Não se distraia. Olha aqui para mim, por favor. Não se distraia. Eu sei que talvez a linguagem ainda é um pouco diferente e às vezes difícil de acompanhar, ok? Eu sei que a gente vem, às vezes, de um histórico teológico, onde se empodera muito o diabo e tudo aquilo que a gente tem que fazer para resistir esse cara muito grande chamado diabo. Então, é uma desintoxicação o que está acontecendo. Mas conforme o tempo for passando, vocês vão cada vez se familiarizar mais nessa condição com a verdade que é nossa imposição. Nós somos filhos de um Pai que não falha, que não perde, sempre vence. E enquanto você for ouvindo isso, algumas coisas vão começar a mudar na sua vida, e você vai ter experimentado na sua casa, e de repente você vai estar vindo para o culto, e tudo vai fazer muito mais sentido para você. Até lá, até isso acontecer, se dedique, foque,
honre, ouça. E isso vai começar a gerar vida e realidade dentro de você. Eu sei que muitos ainda não conseguem enxergar esse nível de vida que diz assim: tudo coopera para o meu bem. Na prática, a gente está o tempo todo falando: não, isso aqui não, cara. Não, isso aqui é morte. Não, isso aqui eu estou ferrado aqui, não vai dar, enfim. Mas vai chegar uma hora. Eu vejo isso. Vai chegar uma hora em que muitos de nós estarão vivendo no nível: tudo coopera para o meu bem. E vai poder cantar com realidade: meu pai nunca falhou. Porque hoje a gente canta isso, mas será que nunca falhou mesmo? Pô, mas a minha vida poderia ser assim, um assado. Mas vai chegar uma hora que nós vamos transcender, vamos enxergar de cima e perceber como o Pai tem nos amado e tem nos forjado desde sempre para sermos filhos maduros que representam o reino celestial aqui na terra. Amém? Olha só, eu quero, antes da gente cantar aqui, ler um versículo juntamente com vocês. Mais um versículo que me vem ao coração aqui. Salmo 115, 16. Quem sabe da próxima vez eu compartilhe sobre isso. Salmo 115, 16. Vamos ler juntos? Olha só o que diz. Salmos 115, 16. Por favor. Eu vou contar até 3, nós vamos ler juntos, beleza? Bem forte. 1, 2, 3. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Vamos mais uma vez? Mais uma vez. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Você, eu, nós. O que significa isso? Significa que eu vou sem meu pai? Não, não. A gente está vindo de uma estação onde a gente aprendeu que estar com o pai, abraçado com o pai, em parceria com o pai, é a nossa prioridade. Não há nada que nos satisfaça mais que o desfrute de um banquete, de uma mesa, de um relacionamento com o nosso pai. E a partir disso, nós entendemos que este pai realmente conta conosco. E nessa terra, a partir da graça e do seu empoderamento de amor, nós vamos estabelecer o reino celestial acima de principados e potestades. E significa sim, não como sofredores, mas como nobres e reis, que nós vamos ter que resistir, que nós vamos ter que organizar e ser responsáveis, e pagar um preço sim, mas não mais como escravos, pagar o preço agora como um filho amado, que recebeu uma herança incrível de um Deus incrível. Amém? Mais um exercício enquanto você está em pé. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, você não é um café com leite. De novo, você não é um café com leite. Continue agora. Você realmente é importante. E o Pai conta com você. Ele quer entregar responsabilidade de um reino aqui nessa terra. Mas não se engane. Para te forjar um rei e um guerreiro, ofensas sofridas, injustiças sofridas, farão parte do processo. Então aproveite a oportunidade. Cresça, perdoe e seja nessa terra tal como Jesus é. Aleluia, vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Eu pedi para o Diego cantar um louvor.